E tendo chegado ao outro lado, a terra dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoninhados, vindo dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: O que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando distante deles uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: Se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse: Ide. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se jogou no mar por um despenhadeiro, e morreram nas águas. Os porqueiros fugiram, e chegando à cidade divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse da terra deles. Mateus, capítulo 8, versículos 28 a 34. As bênçãos e a alegria preciosa do Senhor estão conosco, moradores do coração. Realmente estão. Há uma linda mensagem esta noite, uma linda mensagem. E caso vocês ouçam alguém ronronando aqui, é o meu gatinho Judá. Ele gosta de ronronar. Não conseguimos colocá-lo para dormir, ele quis ficar aqui no estúdio conosco. Então, eu fiquei esperando no Senhor após a adoração. O Senhor se manifestou de uma forma realmente doce, dançando comigo. E eu estava realmente com saudades disso. Eu realmente estava sentindo falta disso. Mas eu sei que quando ele se esconde de mim dessa maneira, sei que isso resultará em graças para outras almas que precisam vê-lo. Eu sei que ele usa isso como um sofrimento, como uma parte da nossa crucificação, por assim dizer. Então eu estou tentando ser paciente com relação a isso. Mas eu simplesmente comecei a chorar essa noite, porque estava sentindo muita saudade dele. Bom, de qualquer maneira, enquanto estava esperando, eu ouvi a palavra maravilhosos, sendo repetida 2 ou 3 vezes. Maravilhosos, maravilhosos. Então ele começou e disse: Isso é sobre o quão maravilhosos você e todos os meus servos, a noiva, são. Vocês são simplesmente maravilhosos. Como diz a canção de Terry McAlmon, maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Vocês refletem o grande eu sou. Vocês todos são pai e mãe de necessitados também. Todas essas qualidades maravilhosas citadas são manifestadas em minha noiva. Quando você passa tempo com alguma pessoa, quando pensa sobre elas, convive com elas, você fica exatamente como elas. E é por isso que eu disse, maravilhosos. As qualidades às quais Terry McAlmon canta de minha noiva refletem quem é aquele que reside em seus lares, sua tenda. De fato, eu sou. E cada um de vocês começa a me refletir de maneiras diferentes, de acordo com seus chamados. Isso não é maravilhoso? Para mim é. Lá fora, no grande mar da humanidade, há luzes. Algumas poucas aqui, outras poucas ali. Elas estão separadas por uma grande distância algumas vezes, até mesmo em pequeninos agrupamentos, onde se apoiam uns aos outros como você faz aqui. Mas quando eu olho para a humanidade, o que eu mais vejo em maioria
são trevas. Vejo os mortos-vivos espirituais que são em número grande demais para contar. E eu anseio encontrar as luzes, aqueles que anseiam ser luzes, para que eu possa habitar neles completamente, para que sejam uma bênção para todos ao redor. E é por isso que eu disse, maravilhosos. E é por isso que eu canto sobre vocês, e por isso também está escrito: o Senhor teu Deus, o poderoso, está no meio de ti. Ele salvará, ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Sofonias, capítulo 3, versículo 17. Sim, Senhor, por tantas vezes eu ouço o Senhor cantando essa canção. E ele disse: eu estou cantando ela e você está cantando de volta para mim. Senhor, eu não me atrevo a pensar isso sobre mim mesma. Jesus disse: por que não? Eu estou cantando e regozijando sobre você por causa do progresso que você tem feito em se render a mim. Eu me regozijo em cânticos sobre você, Claire. Por favor, não duvide de mim. Me desculpe, Senhor. Jesus disse: oh, a dúvida bloqueia tantas coisas que eu quero transmitir à minha noiva. Procure manter uma cobertura de humildade, pois isso é realmente importante, porque o orgulho sempre procura uma brecha, não importando o quão humilde seja uma alma. Você precisa estar muito atento quando percebe que algo está tentando dominá-lo. Mas eu genuinamente gosto quando vocês cantam canções das minhas perspectivas. Eu amo tais canções e o modo como vocês transmitem minha ternura para outros. Sim, essas canções são muito, muito especiais para mim. E eu disse: ai, Senhor, esse é um ponto doloroso. O Senhor disse: eu sei. E tivemos um pequeno intervalo de silêncio e meu coração começou a doer. E eu escolhi abrir meus olhos. Eu comecei a pensar em colocar a música e o Senhor sussurrou: Claire, ainda não é o momento para isso, mas eu te prometo que o momento chegará. Eu comecei a chorar, porque eu sinto muito a falta de músicas. É interessante porque eu fico nessas montanhas remotas com esse pequeno e modesto estúdio e habito em um lugar que tem a visão de um canyon. Vivo uma vida de orar, escrever canções, postar vídeos no YouTube. E eu tenho sonhos, embora eu ame o que esteja fazendo agora mesmo no YouTube. Mas acho que eu estava enganando a mim mesma e me dizendo que havia ainda outras coisas em meu coração querendo ser notadas. Jesus disse: sim, meu amor, eu conheço os teus sonhos e você conhece o altar. Nada em você deverá se colocar entre nós. Estamos muito próximos. Eu coloquei esses sonhos em teu coração para dias vindouros. Eles continuam tendo seu momento. E o arrebatamento não tem influência alguma sobre esses sonhos. Então todos vocês, minha noiva, coloquem esse pensamento de lado. Você está ciente de que eu já sei como você irá reagir a isso antes de sua reação, certo? É isso que estou dizendo. Coloquem para o lado pensamentos de que o arrebatamento irá interromper seus sonhos, porque eu sei que todos vocês estão pensando isso. E eu respondi ao Senhor: sim, eu costumava pensar demais nisso. Algumas vezes eu fingia que só estava pensando no Senhor, mas o Senhor me conhece melhor. E ele respondeu: minha doce esposa, você teve uma visão sobre seu estúdio, e é exatamente assim que ele é, como na visão. Nas altas rochas,
observando um vasto cânion, e ao nível das árvores pássaros voando pelos ramos delas. Voando para longe, você diria. Todas as criaturas elegantes podendo ser vistas de sua janela. Veados, leões, ursos, todos para serem contemplados em seu habitat natural. Sim, meu amor, a visão é real. E quando você chegar lá, ela estará lá. Porque cada visão é para um tempo determinado. Então, onde há uma visão, espere por ela. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Isso está em Abacuque, capítulo 2, versículo 3. E eu disse, Senhor, o Senhor sabe que há pessoas que me criticam quando eu uso as escrituras aqui, quando na verdade o Senhor está se referindo a outra coisa quando tal escritura foi escrita. Jesus disse, o quê? E não estaria eu autorizada a repetir o que eu mesmo disse? Você precisa dizer a eles que eu tenho permissão de meu Pai no céu para repetir o que eu já disse. E a propósito, tantas vezes quantas eu quiser. Eu ri e disse, e se eles não acreditarem? Jesus disse, bem, isso não será novidade, pois eu cito as Escrituras para muitos de meu povo, para seu encorajamento. São eles que estão perdendo em construção de fé. Eu disse, o Senhor é engraçado, Senhor. Jesus disse, eu também sou sério. E é uma tamanha perca para eles que eu não possa falar com eles em um nível pessoal, algo que não seja um texto das Escrituras. Eu tenho feito isso com todas as pessoas, através de todas as eras. E eu disse, então como eu interpretaria? Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20. E ele me respondeu, lendo o resto dessa Escritura, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Vê? Estou eu falando isso com você pessoalmente. É fresco de mim. Como te disse, eu tenho permissão para repetir a mim mesmo. Claire, estou tão cansado da caixa onde os homens me colocaram. É por isso que sou contra as religiões humanas, contra o modo como são manipuladas por opiniões. E aquela opinião está geralmente protegendo algum tipo de interesse pessoal. Isso sempre acaba sendo uma espécie de caixa em um vale, como uma rua sem saída. Mas quando eu voltar, eu restaurarei a fé ao seu estado puro, e a manipulação não será tolerada. Me entristece pensar que você terá que esperar até lá para ter alguma tranquilidade e quietude de seus dissidentes. E eu respondi, mas valerá a pena, Senhor. Jesus disse, mas até lá, eu quero que você confie em mim, Claire. Embora haja pequenos fragmentos de alegria do céu por aí, eu tenho construído isso em meu coração para você. Minha noiva, eu canto sobre você neste vasto mar tenebroso onde está a humanidade. Minhas luzes permanecem no cume do monte, enquanto o resto do mundo se alegra com possessões materiais que podem ter. Você se alegra em ter a mim. Você compreende quão maravilhoso isso faz eu me sentir? Meus amados, imaginem vocês observando um vale, repleto de habitantes, e em todo o vale não há uma luz sequer.
uma chama de fogo sequer. Tudo são trevas absolutas. Imaginem-se andando por aquele vale e entrando em cada tenda, em cada casa, e vendo apenas escuridão. E enquanto você continua andando, seu coração começa a doer pela falta da luz. Mas novamente você anda, casa após casa, e não há nada a não ser trevas. Mas então você entra em uma cabaninha, e lá dentro há uma pessoa lendo a minha palavra, à luz de uma vela, e pensando consigo mesma, quão maravilhoso é o seu Deus. E quando eu finalmente encontro uma pessoa assim, o que eu deveria fazer? E eu respondi, ficar com ele? Jesus disse, exatamente. Eu vou alegremente bater naquela porta e ver se sou convidado a entrar. E essa pessoa irá alegremente responder, Senhor, eu estava esperando por ti. Mas agora imagine, há alguns estudando à luz de vela. Eu os chamo e digo, estou tão feliz de te encontrar, estudando minha palavra e me agradecendo por tudo que eu tenho feito por você. Podemos conversar? Posso cantar para você? Posso dançar com você? Está nas Escrituras. E eles se esquivam e dizem, Deus não faz essas coisas com os humanos. Em nome de Jesus, vá embora, espírito maligno. E batem a porta em minha face. Ainda que tenha eu dito em Sofonias, capítulo 3, versículo 17, o Senhor teu Deus regozijar-se-á em ti com júbilo. O que significa literalmente com danças. Que é dançar, pular, rodopiar ao redor com alegria. Eu danço com brados de alegria por você. Claire, pode imaginar como eu me sinto quando sou rejeitado? E o pior é que esses ensinamentos saem de almas enganadas e impedem outras pessoas de serem livres comigo. E aqueles que defendem o meu direito de fazer essas coisas são perseguidos como você é. Então, você percebe que quando eu encontro essa alma que está estudando a minha palavra e me convidando para entrar e celebrar com ele, é maravilhoso, verdadeiramente maravilhoso para mim? Acho que eu entendi agora o que o Senhor estava dizendo, Senhor. Tudo tem a ver com te ver, meu Senhor, e estar continuamente alinhado com o que o Senhor está fazendo. Jesus disse, você tem me trazido grande alegria, e também todos da minha noiva que estão neste canal e têm percebido a minha voz. Eles não imaginam o quão maravilhosos são para mim, porque eu posso habitar mais plenamente neles do que naqueles que me repelem para longe.